Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o árbitro. Rola a bola a partir de agora. Quem gosta curte, quem não gosta chora. Está no ar o 1 contra 1, o programa mais tosco da internet brasiliana. Salve, salve, galera internauta brasiliane! Estamos aqui no nosso podcast de número 9. E agora aqui eu vou... Amigo Coelhinho, se achegue mais, rapaz, se achegue. Fala, Edu! Esse sotaque aí é pra gente falar um pouco sobre a Lampions League. É isso aí, Coelhão, vamos falar um pouco aí de Lampions League, de Copa do Nordeste e de futebol nordestino aí, que futebol nordestino é tradicionalíssimo, é cheio de grandes clubes, inclusive de campeões brasileiros, seja eles da Copa do Brasil, seja eles de Campeonato Brasileiro, mas o Nordeste também tem um futebol super forte. E aí, Coelhão, o que você pode trazer de informação pra gente hoje? Tá tudo certo por aí e a quarentena? A quarentena aqui tá tudo certo. Minha cidade, teoricamente, vai começar a flexibilizar algumas coisas, né? Tem uns divergências aí políticas, mas estamos tocando o barco, né? Cara, quanto à Copa do Nordeste, primeiro eu queria parabenizar os torcedores do Nordeste que... Palmas. Que, mano, na minha opinião, são os melhores, tá ligado? São os que fazem as melhores festas... os mais animados, aqueles que amam mesmo os clubes. Beleza, todas as torcidas amam os clubes, todos os torcedores amam os seus clubes, mas eu sinto que no Nordeste tem aquele tempero especial, aquele temperinho a mais. Aquele azeite de dendê, né, meu amigo Coelho? Mas, ô Coelhão, só um dado aqui que você falou de torcida. Eu tava vendo aqui, a média de público da última Copa do Nordeste foi de 20 mil torcedores por jogo. Se você for ver, é mais do que a soma das médias de público do Campeonato Carioca do ano passado e do Paulistão desse ano. Cara, é absurdo. Realmente o torcedor nordestino faz uma festa assim, cara, fora do comum, como você disse. Desculpa interrompê-lo, meu amigo Coelho, é que este dado aqui caiu bem neste momento. Não, então, Edu, algumas informações básicas, né, aqui da Copa do Nordeste. Ela já contou com 16 edições, sendo 9 campeões. Adivinha quem que é o maior campeão da Copa do Nordeste? Vitória, rubro-negro. Isso mesmo, Edu. São 4... Eu não vou nem falar Edu mais, porque tem um amigo nosso aí que reclamou que eu chamo você de Edu. Ele reclama e não ouve o podcast. Ele ouviu um só, reclamou. Mas tá, não tem problema não. Só o pai dele escuta, gente. Grande Edson. Palmas pra ele. Fala palmas pra ele. Grande Edson. Palmas pro pessoal. Segue lá no Instagram, Envinhos. Envinhos, dicas sensacionais de como harmonizar vinho com comida, assim, dicas monumentais. Mas, ô meu amigo Coelho... O jabá eu espero que seja retribuído com vinhos. Esperamos também, exatamente. Patrocine nosso programa. E, ô Coelho, eu falei Vitória, assim, realmente eu já sabia que o Vitória era o maior campeão da Copa do Nordeste. E aí eu quero lançar uma polêmica antes de continuar a Copa do Nordeste. E depois a gente pode destrinchar essa polêmica um pouquinho mais pra frente no podcast. Mas gostaria de saber de você, quais são os maiores times do Nordeste? Porque pra mim, os maiores times do Nordeste são Bahia, Sport e Vitória. Cara, isso aí me complica. Olha, eu acho que eu vou de Bahia, Sport e Fortaleza. Excelente. Aí vai do Mito Ceni. Agora continue, meu. Depois voltaremos nessa discussão. Vamos continuar sobre os dados técnicos da Copa do Nordeste. Então, Edu, Debs, né? Vamos falar Debs, me acostumar aqui de novo. Como você quiser, tá em casa. Então, Debs, é assim. O Vitória, ele é tetracampeão da Copa do Nordeste, seguido por 3 títulos do seu maior rival, o Bahia, e também o Sport. E aí os clubes que ganharam apenas uma vez: o América de Natal, o Fortaleza, o Campinense, Sampaio Correia, Ceará e Santa Cruz. Cara, a Copa do Nordeste, ela tem uma... Vamos colocar assim, uma linha do tempo muito estranha. Porque ela já acontecia antes, não como Copa do Nordeste, mas há muito tempo atrás existiam torneios entre times do Nordeste, só que a CBF não reconheceu esses torneios como Copa do Nordeste, então não tem times ali que ganharam esses torneios que não estão no hall de campeões, certo? Correto. A partir de 1997, os clubes eles começam a entrar através dos seus critérios técnicos, classificações no ranking da CBF, né? Porque é o primeiro que a entidade organiza. Porém, em 2004, ele é cancelado, né, por falta de datas, o que gera um protesto muito grande dos clubes
Eles pensam sim em processar a CBF. E aí, em 2010, ela fala, não, beleza, a gente vai voltar a organizar, só se vocês tirarem os processos de cima da gente. Ela volta em 2010 e ela cai de novo até 2012. Depois disso, ela volta e tá aí até hoje, né? E aí, 2015 acontece um fato interessante até. A CBF inclui os clubes do Maranhão e do Piauí. Sabe por quê? Apesar de eles serem nordestinos? Não sei. Porque a entidade não reconhece eles como nordestinos, assim como clubes do norte. Já é um. Só um parênteses. Isso aí já é uma questão geográfica de grande complexidade aí, porque realmente o critério da CBF tá errado nesse ponto. Agora, a CBF tá de palhaçada, né, Coelho? A CBF é uma palhaçada total, uma vergonha, né? Os clubes muitas vezes organizam campeonatos porque a própria CBF não tem competência para organizar esses campeonatos, né? Exato, então exato. A CBF jamais iria chegar aqui e dizer que o campeonato do torneio Rio-São Paulo não vale nada, né? Ela jamais teria essa coragem, porque ela estaria enfrentando as duas maiores potências do futebol brasileiro, que são o futebol paulista e o futebol carioca, né? Agora, lá ela se mete a besta porque, como você disse aí, está sendo processada, ela quis fazer para se livrar, né, do problema. Não para achar uma solução boa para os clubes, mas sim para tirar um problema das costas. Sim, né? E eram processos, assim, vamos dizer, de uma confirmação que não veio, né? Porque ela confirma para os clubes, não, vai ter os campeonatos de 2005, 2006 adiante, né? Tem um contrato ali, não sei como funciona na verdade, mas tinha algo certo. E ela chega e fala, ó, não posso organizar porque não tenho... não vamos ter datas. E vamos cancelar a Copa. E os clubes, como ficam, né? Que se planejam e não podem disputar o campeonato. Exatamente. E é aquela discussão que a gente estava tendo aqui outro dia, por causa da pandemia, né? Clubes que se preparam só para a disputa de um campeonato, que é o estadual, no caso aí o regional. E, cara, faz muita diferença, cara, no orçamento desses clubes. Entendeu? E aí acho que até merece uma recompensa maior. Essa é uma discussão que você vai trazer agora, acho que pra gente aqui em relação à vaga. Porque o campeão da Copa do Nordeste, ele tem a vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil. Legal, é a mesma premiação que tem os times brasileiros que estão na Copa Libertadores, né? Beleza, legal, bacana. Só que eu acho que, a CBF tinha agora eu não sabia dessa história, viu, Coelho, do processo. Sabendo disso, agora acho que a CBF tem muito mais obrigação de fazer com que o Copa do Nordeste dê mais benefícios aos clubes, cara. Então, Debs, é isso, né? O campeão da Copa do Nordeste, ele ganha a vaga nas oitavas da Copa do Brasil, juntamente com os clubes da Libertadores, como você falou. Porém, eu acho isso errado. E eu acredito que vai ser o título do vídeo, né? Pra criar aquela polêmica. Polêmica, né? Exato. Polêmica, grande polêmica. O mundo vive de polêmicas e manchetes e polêmicas. Cara, minha opinião, João Pedro Coelho de Souza, eu acredito que os clubes campeões, tanto da Copa do Nordeste quanto da Copa Verde, mereciam sim uma vaga na pré-Libertadores. Porque o que acontece? Vamos lá. A CBF ela tem X números de vagas para os clubes irem para a Libertadores, certo? Correto, de acordo. Uma é para o campeão da Copa do Brasil e o resto no Brasileiro. Certo. Caso tenha aquela história do campeão da Libertadores e ele classificar, aumentam as vagas, né? Aquela coisa que a gente já sabe, aquela bagunça sim. chamada CBF. Sim, o que acontece? Eu acho que poderia sim tirar 2 vagas do Nacional e jogar nesses campeonatos. Tanto a Copa Verde quanto a Copa do Nordeste. A Copa Verde a gente pode até fazer um podcast daqui a pouco, mais pra frente. Só que eu incluo ela também. Por que eu incluo ela? A partir do momento que você tira 2 vagas do Brasileiro, você deixa ele mais disputado, como era até pouco tempo atrás, né? O famoso G4, até um G5 no máximo. Você deixa ele mais disputado, não tem aquela bagunça que até o 8º colocado do Brasileiro que não fez um bom campeonato pode ir para a Libertadores, como quase aconteceu com o Corinthians ano passado. Desculpa, como quase aconteceu com o Corinthians ano passado na fase de grupos, né? Que ele quase pegou a vaga do São Paulo. Nenhum dos dois, mas vamos ser bem sinceros, nenhum dos dois mereciam a vaga. Mas enfim, o papo não é esse. E tiraria dessas 2 vagas do Brasileiro e jogaria para essas 2 Copas. Deixaria o Brasileiro mais disputado, porque quem não vai querer chegar lá em cima? Sim. E daria mais importância para campeonatos que já são importantes. Daria mais ainda e daria, muito mais patrocínio, interesse da mídia, apelo do torcedor e vontade de ganhar, né? Uma vaga na Libertadores
para um clube do Norte, para um clube do Nordeste, cara, não é sempre que acontece, e quando acontece é uma das coisas mais comemoradas por eles, né? Assim, eu concordo com você até a parte da vaga da Copa do Nordeste dar uma vaga na Libertadores. Eu acho que até porque os times do Nordeste são times assim que se estruturam muito bem, né? Tem uma estrutura até que a nível nacional melhor. Agora você pegar time aí, sei lá, do Centro-Oeste, você pegar time de Cuiabá, então, tipo, eu acho que não são times que tenham como posso dizer, uma estrutura e uma credibilidade em termos de futebol, em termos de mídia, em termos de nome para jogar um campeonato como a Libertadores. Você pegar, por exemplo, um Sport, um Vitória, um Bahia, um Fortaleza, um Ceará, são times que a gente vê na Sul-Americana, times que até vão bem na Sul-Americana, param nas quartas de final, semifinal. Você aí o Sport, Bahia, campeões brasileiros, um na Copa do Brasil, o outro campeão brasileiro também na Copa do Brasil, perdão, também no Brasileiro, né, que é o Sport. E, enfim, esses são os times que conseguem chegar. Eu acho que seriam times que teriam mais sucesso. Agora, acho que o time de Cuiabá, de repente, sei lá, acho que não seria tanto sucesso. Mas eu concordo com você, sim. A Copa do Nordeste, inclusive, principalmente em relação a respeito que a CBF deve ter com esses clubes, acho que uma vaga na Libertadores não seria muito, não. Acho que seria um preço bem justo para o campeão da Copa do Nordeste. Aí você poderia matar essa vaga do Brasileiro. Como você falou, é uma coisa que eu concordo muito. Aumentaria o nível de competitividade do Brasileirão, que está muito baixo. Sim, né? porque virou algo fácil times... você ir para Libertadores, querendo ou não. Exato. E aquele negócio, foi o que você falou do Corinthians, agora sem brincadeira, você falou do Corinthians, aconteceu com o São Paulo também em 2018, e o São Paulo acabou indo para 2019 passando a mesma vergonha que o Corinthians passou esse ano, que é aquele negócio, você pega um time que foi péssimo, é um time que foi incompetente, e ele é premiado com uma vaga no maior campeonato das Américas. E por outro lado também, como eu posso dizer, a gente vai se contradizer agora. O Fortaleza, ele quase tirou a vaga do Corinthians da pré-Libertadores, por questão de pontos, assim, poucos pontos, quase que o Fortaleza passa o Corinthians. E eu acho que, cara, Sim. pelo futebol que o Corinthians jogava e que o Fortaleza jogava, o Fortaleza merecia muito mais essa vaga que o próprio Corinthians. Sim, exato. Só que assim, eu acho que a Copa do Nordeste, ela é um campeonato muito rentável, cara. Sim, Acho que sim. vamos voltar a falar aquela questão de público que eu falei. Eu tenho aqui os dados. 8 mil torcedores foi a média do Carioca de 2019. Quando o Campeonato Paulista de 2020 paralisou, a média de público nosso aqui era 7.500. Não é ninguém. Torcedores. Ninguém. E os caras têm lá jogo com média de 20 mil, cara. Cara, 20 média. O que os torcedores do Nordeste fazem é algo bizarro, que eu nunca vi na minha vida. É algo bizarro positivamente, lógico. Sim, é algo sim. foda. Vamos ao português claro, é algo foda. A festa dos caras é um absurdo. A gente tira o chapéu e respeita. E exato. E, mano, você tem que somar, meu. Eu não vi a média de público do Campeonato Mineiro aqui, mas deve ser mais ou menos batendo essa média que tá aqui, até menos, né? Pela situação do Cruzeiro e tal. Tem times muito pequenos em Minas, né? Tem muito mais time pequeno do que tem em São Paulo e no Rio, mas cara, provavelmente se você juntar a média desses 3 campeonatos regionais, você não vai conseguir chegar na média de público da Copa do Nordeste. Entendeu? Então, rentabilidade, você não pode falar que não existe. Agora, se a grande mídia não quer cobrir, se a Globo não interessa cobrir, se o Sport TV não interessa cobrir, se para não sei quem interessa cobrir, aí já é outros 500. Mas, para a CBF, ela não pode deixar esse campeonato de lado. É um campeonato totalmente rendável, cara. E outra, você está valorizando o futebol, que é um futebol competitivo. O Nordeste, cara, é muito mais... Repara, ultimamente a gente ficou... num período aqui em São Paulo que o Santos ganhou muito pra Paulistão, né? Ficou o Santos e o Corinthians ganhando, né? Sim. Mas o Santos ganhou muito. Cara, às vezes era tão chato você ver a final contra o Santos, saber que o Santos ia ganhar, que, mano, às vezes você parava pra assistir, você via, mano, Bavi 5-6, 7-4. Pô, o Bahia foi campeão o ano passado, foi um jogo desses, mais ou menos, se eu não me engano, contra o Bahia de Feira, alguma coisa assim. Em Alagoas também, mano, você tem CSA, CRB, Muricy, os times todos brigando ali ponto a ponto. América e ABC. Sim, lá no Rio Grande do Norte, exato.
E você tem também Sport e Náutico, Náutico Santa Cruz e Náutico, no Recife. E lá em Pernambuco sempre tem um que sai por baixo também, que pega alguma coisa. Exato. Sempre tem um time que sempre chega. Exato. Aí você vai para os clássicos das multidões do Nordeste hoje, que na minha opinião é o clássico em termos de torcida mais bonito, é Fortaleza e Ceará. São shows de torcida assim, maravilhosos. Você tem também, subindo ali, você tem o Remo e Paysandu, né? Aí já é outra região, mas é ali perto, ali, né? É ali no norte. Então, mas é o mesmo estilo de futebol, digamos assim, né? Sim, Seria, culturalmente sim. falando, seria o mesmo estilo de futebol. Enquanto Sim, a paixão São não muda, Paulo a e Rio paixão tem enquanto São Paulo e Rio tem em Minas um pouco ali, tem uma mentalidade de futebol, o Rio Grande do Sul tem outra mentalidade de futebol. Sim. O Norte e o Nordeste tem uma mentalidade de futebol muito junta, assim, muito unida. Até porque o Norte não tem muita força no futebol, né? Na região Norte. Então, cara, é questão de valorizar. Você não pode descartar um campeonato desse, a CBF não pode ter esse descaso de fazer chantagemzinha. A gente organiza se você tirar o processo. Porque, mano, é um campeonato fodido, cara. É um campeonato que se você talvez colocar um time como o Corinthians e São Paulo pra jogar, talvez não ganhe. Não, dificilmente. Entendeu? Colocar o Flamengo, talvez não ganhe. Sim, concordo. Entendeu? Então é complicado. E até pouco tempo atrás, o campeão da Copa do Nordeste, ele tinha uma vaga na Sula, né? Ele tinha uma vaga na Sul-Americana e hoje em dia não tem mais. Agora tem na Copa do Brasil, nas oitavas. O que eu acho errado e deveria sim ir por uma Libertadores. Nem que seja pra pré da pré. Mas, pô, já tá ali, tá ligado? Motiva ali o campeonato e aumenta o tesão. Sim, Sul-Americana é muito pouco. Sul-Americana hoje é prêmio de consolação, né? Hoje a Sul-Americana, que ainda não é um prêmio de consolação. Então você pega aí, sei lá, o Corinthians foi eliminado da Libertadores, ele vai jogar a Sul-Americana, é um prêmio de consolação pra ele, tá ligado? Então, sei lá, é tão prêmio de consolação que até o 12º colocado do Brasileirão consegue vaga na Sul-Americana. Sim, né? o diferente da Sul-Americana agora, né, o diferencial do torneio é que agora o campeão tem uma vaga na Libertadores, o que antigamente não tinha, e era um torneio como um paulista, né, como um estadual que, pá, você ganhou e aí? E classificava na pré, né? Classificava pra pré-Libertadores, então importante que era a Sul-Americana, né? Mas, por exemplo assim, uma comparação. Se você pegar a tabela do Brasileirão do ano passado, você vai ver, por exemplo, que muitos times do Nordeste conseguiram vaga pra Sul-Americana, né? Sim. Por quê? Geralmente conseguem mesmo. Exato, já é uma posição que eles estão acostumados ali, infelizmente, por ter essa discrepância financeira entre os clubes de lá e daqui. Há uma discrepância em termos de futebol, né, por concentração de valores, enfim, financeiramente falando. Infelizmente é uma realidade. Sim, é uma realidade. Agora, o que a gente tem que constatar é o seguinte, bate nessa questão uma coisa única que eu digo pra você, é o seguinte, você não pode dar como prêmio pra uma pessoa uma coisa que ela já está praticamente garantida que ela vai ter. Então se chegar e falar assim, campeão da Copa do Nordeste vai ganhar vaga na Sul-Americana, porra, você vai analisar os times do Nordeste do Brasileirão, eles já estão garantidos na Sul-Americana, tá ligado? É uma puta de uma burrice do cacete isso, entendeu? A CBF, ela viaja nos critérios muito burros que a CBF usa, que tipo assim, pô, às vezes acabam beneficiando, cara, um outro clube, acabam beneficiando outras pessoas que não se, volto a dizer, o Corinthians, São Paulo, que não mereciam de fato estar ali, não tinham futebol pra estar ali e acabam sendo beneficiados por causa de uma regrinha dessa. Entendeu? Então eu acho que realmente, concordo com você total. Cara, eu acho que a Sul-Americana é pouco e acho que sim, deveria ter uma vaga na Libertadores e na Copa do Nordeste. Realmente concordo com você. E, cara, a CBF tem que olhar com melhores olhos, né, pra região do Nordeste. O futebol de lá é um absurdo. A paixão do torcedor é um absurdo. E muitas vezes não é valorizada pela maior entidade do futebol. Do futebol nacional, né? Sim, exato. Sim. Acho que a CBF tem que olhar com carinho, na verdade. Pra todos, o campeonato. Concordo. Pra todos. Porque assim, a CBF largou a mão do futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje é uma vergonha. O futebol brasileiro tá caminhando pra ser o futebol italiano do futuro. O futebol onde os grandes campeões daquele país já não tem mais expressão nenhuma continental, expressão nenhuma dentro dos seus próprios países, entendeu? Tá virando uma palhaçada esse negócio aqui, essas porcaria de seleçãozinha que a CBF monta, seleçãozinha de parça, seleçãozinha de broderagem. Vai tomar, eu tenho que jogar bola. Futebol é bola jogada, velho. Futebol, mano,
Aqui a gente vai entrar num outro tema, né? A gente vai descambar, vamos deixar de lado o que a gente tá discutindo aqui, né? Vamos voltar pro Nordestão, porque se a gente for passar pelo que a CBF faz de errado, dá pra fazer uns 15, 20 podcasts seguidos. Não, E, Du, pra encerrar, o que você tem pra falar mais do Nordeste aí? Cara, então, aí eu queria só pra gente dar aquela polemizada lá, que esse podcast sem polêmica não existe, não é? Nós vivemos um período aí de polêmicas, como se diz, oposicionismo, discussões acaloradas em redes sociais. Vamos soltar mais uma pra galera. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com a mão no coração, Coelho. Já estou com ela aqui. Pra você. Qual clássico do Nordeste é o maior? Não, pera aí, o povo tem que conhecer um talento seu. Imitando o Mendonça da Grande Família, me faça essa pergunta. Lineuzinho, rapaz, fala pra mim, qual é o maior clássico do Nordeste, rapaz? Qual que você acha, ô Lineuzinho? Ô Mendonça, eu vou de Bavi, e é isso, eu vou de Bavi e não tenho outra opinião pra dar, até porque eu não conheço tão bem outros quanto eu conheço o Bavi. Posso estar sendo hipócrita com outros estados nordestinos, mas eu acredito que você vai no Ceará e Fortaleza, eu vou ficar no Bavi, mas tem um porém. Porém é o seguinte, cada estado tem os seus clássicos, isso é fato, isso é em todo o país. E cara, todos os clássicos são gigantes no Nordeste, não tem como a gente falar o maior. Eu falo assim, uns que eu já assisti um Bahia e Vitória. Sim. E eu acho, como eu vi, né, no meu ver, sim, eu achei um absurdo. Mas, pô, todos são grandes, não tem como a gente falar que não, e todos merecem o seu devido respeito. Olha, eu vou acompanhá-lo nessa votação, vou de Bavi também. Vou de Bavi, mas aí eu diria pra você assim, em termos de torcida, de massa, eu iria também aí, colocaria 2 aí no repertório, assim, que vale a pena. Não tive a oportunidade, mas um dia, quem sabe a gente não consiga dar um tour pelo país com este programa, com esta bagaça infame. E que seria Sport Santa Cruz e Fortaleza e Ceará, né? Isso é um clássico, mano, Sim. Sinistro. CSA e CRB também é muito forte. CSA, CRB, aí tem vários, a gente pode ir pra Paysandu e Remo. Imagina o tour pelos clássicos do Brasil nesta bagaça. Vamos ver se a gente volta vivo, né? Porque, pô, é só A gente pode fazer uns podcasts sobre os clássicos, né? Sobre os grandes clássicos. Vamos fazer. Para a próxima semana aí a gente pode pensar. Eu gostei da sua sugestão, meu amigo Coelho. Certo? Mais alguma coisa, algum recado para nossos ouvintes? Opa, lá no nosso Instagram, galera, tá rolando uma promoção para você ganhar a camisa do seu time oficial ou de qualquer outro time de futebol. Apenas times. Não estamos sorteando camisa de seleção, apenas times. Mas de qualquer país, menos da Coreia do Norte, porque a gente não sabe onde vende. Tem uma correção, meu amigo Coelho. Nosso diretor mandou dizer, nós vamos fazer até a mudança lá na publicação do Instagram, que é apenas para times brasileiros, viu? Opa, então beleza, seu time do coração. Por questões aí de cunho financeiro, segundo o nosso diretor. Mas se alguém quiser xingar o nosso diretor... Opa! Mas o diretor não ganhou na Mega Sena semana passada? Ele disse que ganhou, depois a gente perguntou pra ele veio com um papo de que perdeu o bilhete, que o bilhete não era premiado. E outra coisa... É tão cara de pau o nosso diretor que ele colocou o nome dele no sorteio da camiseta. É tão cara de pau ele. Galera, a gente vai fazer uma live no dia do sorteio, né? Pra vocês acompanharem ao vivo, pra vocês verem que não tem maracutaia. Exatamente. E se rolar um outro sorteio, né? Se sortear um nome, se rolar outro é porque foi o cidadão aí que ganhou. Exatamente. E quem quiser xingar é @. Não! Mas enfim. Mas só pra finalizar aqui então. O nosso sorteio, né, no nosso Instagram 1.contra.1, tudo extenso, você vai ver um post lá de uma camiseta, feita pelo nosso ilustríssimo ilustrador Eduardo Debs. Opa, sou eu mesmo. Temos lá a nossa arte da camiseta, e ali você tem todas as regrinhas para participar do nosso sorteio. Então é isso, vai. Perfeito. Então é isso, né? Dia 30 de junho. Dia 30 de junho o sorteio, vai ter uma live ao vivo lá que eu vou estar sorteando, e o Du vai estar narrando. Exatamente. Vamos ter uma narração especial aí, Galvão Bueno. Com Mendoncinha, tem que ter o Mendoncinha e o Lucha. Tá certo? Você fica falando besteira de mim, eu vou voltar a atingir de porrada, rapaz. Você viu o lançamento do foguete ontem, rapaz? Eu vi. Você viu da SpaceX, do projeto? Eu vi até o Mendonça comentou do... A gente quer fazer um lançamento, a gente quer fazer a mesma coisa que o Palmeiras.
que nem fizeram com o Fluminense, tá certo? É subir, rapidinho e nunca mais cair, tá certo? É isso aí, Lucha. E pra encerrar, mais alguma coisa? Nada, Edu? na minha parte nada, apenas, vamos dizer aqui que nós vimos uma notícia aqui de plantão, né, música de plantão aqui, meio de plantão, mas meio atrasado, que a Federação Paulista de Futebol iniciou, né, a produção de um protocolo com base nos campeonatos europeus e de alguns clubes europeus e também sul-americanos para o retorno às atividades do futebol nesse finalzinho de corona. Estamos vencendo essa porcaria, graças a Deus. Tá certo, Coelhão? Tá certo, Edu. Debs pro nosso amigo Guilherme Pires ficar feliz aí. O cara cobra a gente das coisas e ele não ouve, né? Ele não ouve. Então aqui fica a nossa reclamação pública, não é? Mais um grande abraço para o nosso querido Edson aí, em Edson. Vinhos, @Vinhos. lá de Tudo Guarulhos. sobre vinhos. Tudo sobre vinhos. Tá certo, Coelhão? Tamo junto, aquele abraço. Forte abraço, e Debs. essa semana aí, fiquem de olho no nosso Instagram, que nós teremos novidades aí também, com novos quadros da nossa bagaça. E também teremos algumas lives aí com especialistas para falar deste mundo pós-pandemia, que graças a Deus está sendo mais realidade do que o mundo com pandemia. Tá certo, Valeu, meu Coelho? falou. Forte abraço, fui!